E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Pedro Arthur. No vídeo de hoje vou estar respondendo várias perguntas feitas lá no meu Instagram. Caso vocês ainda não me sigam lá, é o @profpedroarthur. Acompanhe o meu trabalho lá, que eu estou divulgando sempre várias informações científicas relacionadas à saúde, exercício físico, nutrição. E quem sabe a próxima pergunta que eu estarei respondendo aqui nos próximos vídeos não seja a sua, beleza? Então vamos começar aqui o vídeo. Bom, vamos aqui para a primeira pergunta, uma pergunta muito interessante, por sinal, e ela vem do Mateus.Araújo C. Ele pergunta o seguinte: através de que vias e mecanismos o exercício físico interfere na doença de Parkinson? Bom, Mateus, há inúmeras vias e mecanismos pelos quais o exercício físico interfere na doença de Parkinson. Tá lembrando que a doença de Parkinson gera inúmeras disfunções metabólicas no indivíduo, né? A gente sempre e unicamente associa a doença de Parkinson à disfunção motora, ao tremor, né? Mas a gente sabe hoje que existem mais de 10 disfunções no metabolismo humano associadas à doença de Parkinson, né? E o tremor é apenas um deles, e que possivelmente quando ele surge, a doença de Parkinson já está instalada no ser humano há décadas. Então eu poderia te falar que o exercício físico interfere na doença de Parkinson, né? Ou ajuda no tratamento da doença de Parkinson através do aumento de força, através do aumento da massa muscular, né? Mas os mecanismos bioquímicos, digamos assim, a gente poderia estar falando sobre o fator neurotrófico derivado do cérebro, né? Que é uma miocina produzida nos músculos após a contração muscular. Ele tem a capacidade de gerar adaptações no sistema nervoso, arborização dendrítica, né? Melhorar neurogênese. Então, esse é um dos fatores que pode estar ajudando no tratamento da doença de Parkinson, mas também a gente tem, por exemplo, a melhora do perfil da microbiota, né? E uma das hipóteses para o surgimento da doença de Parkinson é que possivelmente ela surge no intestino e ascende para o sistema nervoso central, né? E a melhora da microbiota, melhora ali do perfil da microbiota intestinal, seria uma via de melhora ou tratamento da doença de Parkinson. A gente sabe que um dos tratamentos, um dos alvos terapêuticos da doença de Parkinson é o aumento das mitocôndrias, principalmente na região dos neurônios, né? Uma biogênese mitocondrial neuronal, principalmente lá nos neurônios dopaminérgicos. Então, utilizar estratégias que estimulem o aumento das mitocôndrias, não só em quantidade, né? Mas em melhora das funções mitocondriais, é uma boa estratégia, é uma via muito promissora para o tratamento da doença de Parkinson. A fisiopatologia, ninguém sabe ainda, né? Quem descobrir aí certamente vai ganhar um Nobel por esse feito, mas há inúmeras vias em que o exercício físico vai estimular uma melhora, um tratamento mais efetivo da doença de Parkinson, né? Melhorando assim a qualidade de vida dessas pessoas que desenvolveram essa doença ao longo da vida. Eu participo de um grupo de pesquisas aqui em Belém do Pará, onde a gente trata idosos com doença de Parkinson com o exercício físico, e a gente tem efeitos promissores, dados muito interessantes sobre o efeito do treinamento, tanto musculação quanto o exercício aeróbio intervalado de alta intensidade, na melhora de diversos parâmetros da saúde e da qualidade de vida desses idosos com doença de Parkinson. Então, tu melhora, por exemplo, a mobilidade, né, a independência no dia a dia, que idosos com doença de Parkinson, eles têm uma perda de autonomia diária muito grande, então sempre precisa de um cuidador para levar para a academia, lá para o laboratório, né? E não só para isso, mas para qualquer coisa no dia a dia. Então o exercício físico ele resgata essa autonomia, né, desse idoso com doença de Parkinson e traz uma melhora da qualidade de vida para ele, né? Faz com que o envelhecimento dele seja um envelhecimento autônomo, saudável. A gente também tem uma associação de perda de massa muscular progressiva em idosos com doença de Parkinson, que afeta ali também o sistema respiratório, né? E o exercício físico resistido e o exercício físico aeróbio e anaeróbio,
ele resgata também esse ambiente metabólico que recupera, né, essa funcionalidade para esse idoso. Você tem uma melhora do sono também, que idosos também têm esses idosos com doença de Parkinson têm um sono muito conturbado, né? Você tem uma melhora de várias, enfim, são mais de 10. Eu poderia citar aqui bradicinesia, poderia citar outras disfunções provenientes do próprio medicamento também, né? O exercício físico ele consegue amortizar esses efeitos colaterais. Então, basicamente é isso, né? São essas vias, tem várias outras vias que possivelmente eu não conheça e que até mesmo a ciência ainda não conseguiu descrever com clareza, mas essas são as mais estudadas, digamos assim, atualmente, e que são promissoras no tratamento e na caracterização dessa fisiopatologia, beleza? Essa segunda pergunta agora, pessoal, ela é uma pergunta muito legal e ela vem da Julia Ávilas. E ela pergunta assim: como foi teu período na faculdade? Estudos, decisões, grupos de estudos? E eu queria falar que, minha faculdade foi ótima, minha graduação, assim, acho que não só para mim, como para todo mundo, né? Otimista que seja, a gente sempre aprende muito na nossa graduação. E, na minha graduação foi fantástica. Teve pontos positivos, evidente, né? Mas teve pontos também negativos. E olhando agora de um panorama mais abrangente das coisas, eu vejo que eu aprendi muita coisa lá na faculdade. Não só relacionada à educação física, né? Mas de vida em si. Engana-se quem pensa que eu sempre fui um aluno aplicado na faculdade. E eu tenho vários amigos que sempre ficam zoando quando a gente sai aí. Ficam falando assim, o Pedrinho estuda bastante, tudo mais, mas na faculdade era só zoação. Mas assim, tem um pingo de verdade, mas também não foi 100% zoação, evidente, né? Nos primeiros anos, digamos assim, no primeiro e no segundo ano, teve muita zoação na faculdade, né? Tu vem com aquele espírito do ensino médio, convênio, né? O terceiro ano e tudo mais. Aí entra na faculdade, tu tem um mundo diferente na tua frente de relação com outras pessoas, né? E aí outras pessoas bem mais velhas que já estão se formando e outros mais novos e assim por diante, outros professores com uma outra visão. Mas foi bem legal, cara, foi bem legal. Nos 2 primeiros anos, como eu falei, foi bem zoação mesmo. Como eu sou formado pela UEPA, pela Universidade do Estado do Pará, que é a Escola Superior de Educação Física aqui, né? Que além disso tem um clube aquático, tem um ginásio grande, um campo. Esses primeiros anos sempre foram marcados assim por muita atividade, por muito exercício físico. Jogava bola, bastante bola depois das aulas, depois ia para piscina. Então era como frequentar um clube diariamente, para ser bem sincero. Mas ao longo, né, dos anos, e aí eu fui amadurecendo bem mais ali a minha consciência profissional, da importância de estar ali empenhado em estar me formando como um bom professor. Eu acabei meio que mudando também, né? Evidente, assim como todo mundo, assim, do segundo para o terceiro ano, ali eu já tive aí tu pergunta decisões aqui também. Uma das grandes decisões que eu tive, assim, que foi bem assertiva, vejo eu, foi a criação do meu primeiro blog, o meu personal online. E aí quem já me acompanha das antigas aí sabe que do segundo para o terceiro ano de faculdade eu criei um blog, meu personal online, onde eu vinculava várias informações científicas, artigos científicos, e foi bem recebido até mesmo pelos estudantes lá da universidade. E aí depois de uns anos ele ganhou como o blog mais acessado do Norte e Nordeste sobre exercício físico, saúde e qualidade de vida. E aí posteriormente, depois que eu me formei, ele virou a minha primeira empresa, a Meu Personal Assessoria Esportiva. E essa foi uma outra grande decisão que eu tive na minha vida. E de tornar, né, de tirar ela do digital e colocar ela no mundo real. E aí surgiu assim, acho que o primeiro grande movimento para estar trabalhando com essa parte de empreendedorismo, mas nunca deixei de estar utilizando as redes sociais. E aí tem, sei lá, tem 8 anos que eu estou formado, vai fazer 8 anos, aí tem quase 10 anos que eu estou brincando aí nas redes sociais de estar divulgando informação científica. Então
vem desde essa época da faculdade, né? E depois aí fui utilizando as redes sociais, o Twitter também, que me ajudou muito a divulgar o meu trabalho. Mas assim, nunca com pensamento de, pô, vou ganhar dinheiro com isso. Não, na real eu fiz o blog na época porque eu gostava aí de estar conectado com outras pessoas, e isso é muito legal. Acho que é um pensamento que a gente tem que absorver, é estar fazendo algo porque você gosta de fazer aquilo, né? E não porque tipo, pô, eu vou fazer isso porque vai dar dinheiro, sabe? É uma das coisas que eu tento quebrar na cabeça das pessoas que querem trabalhar com consultoria. Pô, tu tem que trabalhar com consultoria, é evidente, né? Um trabalho e tal, tu tem que visar um retorno financeiro e tudo mais. Mas tu tem que estar fazendo também, principalmente porque tu gosta de estar divulgando informação, porque eu entendo que todo bom consultor, ele antes é um bom divulgador de informações científicas na nossa área falando. Então, eu gostava, na real, de estar, e a partir disso eu desenvolvi um bom hábito de estar escrevendo, lendo, né? E hoje eu sou muito grato por essa minha decisão, porque hoje eu criei um hábito da leitura, eu criei um hábito da escrita, né, que moldou muito o meu pensamento, né, moldou as minhas ações, o meu comportamento. Então essa foi uma grande decisão da minha vida. E aí tem a última parte dessa pergunta que fala sobre os grupos de estudo. Eu não sei se eu caracterizaria tão bem como grupos de estudos voltados para a universidade, mas eu fiz grandes amigos que hoje eu considero irmãos, e foi o Bruno Machado, o japonês, né, o Vitor Yamauchi, o Silas e o Filipinho, o Felipe Alves, que aí foi o grupo de amigos assim bem formado que eu tive na universidade, na época da universidade. E aí até hoje a gente reúne, e foi assim um grupo, talvez eu possa caracterizar como um grupo de estudos, porque a gente formulou grandes pensamentos ali reunidos na universidade, grandes piadas também. Então, o meu grupo de estudos foi esses meus amigos aí, que inclusive quero mandar um abraço para todos eles. A gente é tão amigo que a nossa principal brincadeira é falar que ninguém é amigo de ninguém, só para você ter uma ideia. Então, esse foi o grupo de estudos, né? Mas eu quero também falar que é importante trazer essa ideia, que é importante também você ter o lazer dentro da universidade, né? E tirar o conceito também de que a universidade é só um ambiente em que é para estar estudando, focado ali, babá. Sim, é muito importante, é evidente, mas também é muito importante desfrutar dos outros ambientes, né? Das outras oportunidades, né? Das outras vivências que o ambiente acadêmico traz para ti, que é formar novos amigos para o resto da vida, por sinal. Né? Esses são grandes amigos, profissionais, né? Tá vivenciando ali o que a universidade te traz ao redor daquele ambiente acadêmico. Sempre tive o prazer de estar vivenciando muito a universidade ali nos seus diversos ambientes, e eu acho que sem isso eu não me formaria essa pessoa que eu sou hoje. Então eu sou muito grato pela universidade. E os pontos negativos, eu ando muito otimista na real, pessoal, que eu só falei dos pontos positivos aqui, mas tem os pontos negativos evidentes, como em qualquer outra graduação, e foi a questão da minha formação em si. Hoje eu consigo ter uma análise muito mais crítica. Eu vejo que os pontos negativos estavam muito atrelados à formação em si do aluno, né, do cuidado com a formação do aluno. Por exemplo, eu não tive bioquímica, não tive estatística na minha graduação, não tive genética, né? Uma biologia celular assim muito fraca, para te ser sincero, nada aplicado ao exercício físico, e todo esse conhecimento que eu tenho hoje eu adquiri estudando sozinho, estudando de uma forma independente, imparcial em muitos momentos. Eu acho que esse foi um ponto negativo na minha graduação, sabe? Então, hoje eu sei que já melhorou muito o currículo, a formação desses alunos, né? As aulas que esses alunos possuem. Eu sei hoje que eles têm bioquímica, eu sei hoje que eles têm estatística, né? Mas ainda não possuem uma matéria de genética, imunologia, por exemplo, que é essencial para a formação de um professor, seja ele que vá trabalhar numa escola pública, seja ele que vá trabalhar dentro de uma academia, como um consultor e assim por diante. Eu espero que esse currículo acadêmico melhore mais ainda.
as pessoas que estão por trás dessa formulação entendam que é importante você ter matérias como genética, imunologia dentro da formação e principalmente sendo obrigatórias na formação. Isso foi um outro ponto que eu achei muito problemático na minha graduação, foi, por exemplo, tu ter a maioria dos esportes, 90% dos esportes como matérias que não eram obrigatórias. E é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo sobre perguntas e respostas. Não deixem de enviar mais perguntas, que esse esquema de vídeo vai ter frequentemente aqui no canal. E é isso, não deixem, se vocês curtiram, é evidente, de deixar o joinha aí que vai ajudar na divulgação do vídeo. Não deixem de compartilhar os vídeos com os amigos de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!